Mateus 9, versículo de número 10. Diz assim: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Portanto, dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse, repetindo o 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em um alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, ela dorme. Retirando-se dele, e logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão da menina, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia, porque todo o país ficou sabendo. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que cita dois milagres. O primeiro milagre é o milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas a narrativa começa com um homem, um chefe, que a sua filha havia falecido. E ele não pensou duas vezes. A primeira coisa que vem à mente deste homem é que ele precisava estar com a pessoa certa e no lugar certo, ou no lugar certo com a pessoa certa. A Bíblia não faz menção do que aconteceu com esta menina. A Bíblia não fala a dimensão que aconteceu na casa daquela família. Mas a Bíblia dá uma direção dizendo quem era este homem. Este homem era um homem bem-sucedido. Ele tinha todo o recurso diante dele, tinha dinheiro, tinha conhecimento e influência. Só que chega um determinado momento que o dinheiro, o conhecimento, a influência não vai resolver. Vai chegar determinados momentos que não tem como. Um certo empresário muito rico, disseram para ele assim, dono de um grande banco no Brasil: o que o senhor daria para ter de volta
Ou o que o Senhor faria se o Senhor tivesse um pedido a fazer? E este grande homem disse o seguinte: olha, eu daria toda a minha riqueza para novamente eu ter a minha saúde. Pois bem, ele tinha todo o dinheiro, tinha todo o ambiente, tinha toda a influência, mas não conseguia resolver o seu problema. Não tem como resolver. Lembra de Naamã? A situação de Naamã? Naamã, ele era um homem valoroso, um homem que através das mãos dele, o exército tinha todo o poder e domínio, tinha toda a vitória. A Bíblia faz menção que através de Naamã, Deus abençoava e guiava para que ele pudesse ganhar as guerras. Era um homem valoroso, porém, ele tinha lepra. E aí, não adianta a polpa, não adianta a posição, não adianta a influência, não adianta ter dinheiro, não adianta ter ações. Por quê? Porque tem situações que somente Deus irá fazer. E ele ouviu falar uma menina que ele havia levado para a sua casa. Aquela menina estava lá e ela viu a situação do seu senhor e disse: olha, se estivesse aqui o profeta da minha terra, o meu senhor ficaria são. A esposa dele ouviu aquilo e falou: Naamã, a nossa criada disse que tem um profeta lá em Israel que resolve o teu problema. O teu problema não é com dinheiro, o teu problema não é com fama, o teu problema não é com recurso, o teu problema não é com as pessoas que estão à sua volta. Não, o teu problema é somente um. Uma pessoa pode resolver o teu problema. Quem? O Deus de Israel. Lá tem um profeta, e se ele liberar uma palavra de cura para você, você será curado. E aí, o que ele tinha de melhor na sua mente, no seu coração, ele pegou as melhores especiarias, as melhores roupas, colocou na sua carruagem e foi para presentear a pessoa que iria lhe curar. Sabe por que isso? Porque ele não consegue, e ele não conseguia através do recurso. Tem coisas que não vai ter como fazer através de recurso. A mesma coisa aconteceu aqui com este homem, que ele era um chefe. Quando pintou o problema, ele falou assim: não adianta buscar ajuda onde eu vou conseguir a ajuda que eu preciso. Não adianta eu buscar um conselho onde a pessoa não está habilitada a me aconselhar. Não adianta eu parar para ouvir uma pessoa que ela não tem a experiência para passar para mim. Então você precisa estar no lugar certo, e você precisa estar com a pessoa certa. Você precisa ouvir a palavra certa, para que através da palavra certa a tua vida possa passar por uma transição e mudança. Porque quando Deus libera uma palavra para você, esta palavra está liberada e ela vai acontecer. Quando Deus libera uma palavra para você, esta palavra ela já está decretada, e ela já está escrita no céu, ela já está escrita, verbalizada na terra, escrita no céu. O que Deus libera para você é simplesmente agora aguardar o tempo, porque o processo do tempo vai moldar para que você chegue lá naquele lugar da promessa. Só que tem um detalhe: nem tudo você consegue ver agora. Este homem, ele está com um problema muito sério, e agora? Ele precisa procurar quem vai resolver o seu problema, a pessoa certa. E quem é? Jesus. Diz a Bíblia que ele vai ao encontro de Jesus. Qual era a intenção dele? Pedir que Jesus saísse do seu lugar e fosse na sua casa resolver o seu problema. Jesus verdadeiramente fez o que ele pediu. Mas ao levantar e ir ao encontro, um outro problema acontece. Qual era? Uma mulher que estava há 12 anos passando por um problema que era incurável.
incurável. Naquela época era incurável. E além de ser incurável, ela sofria com a rejeição social. Além de sofrer com a rejeição social, ela era proibida por lei de se aproximar até as pessoas. Ela poderia morrer apedrejada. A lei a considerava uma mulher imunda. Agora entenda, Jesus está com um problema para resolver, que era a morte de uma menina. Jesus estava com a aflição de um pai para resolver, da morte da sua filha. Jesus estava com uma aflição numa família aguardando lá na casa. Porém, quando ele está em trânsito indo para este lugar, ele encontra com outro problema. Só que tem um detalhe: aquilo que é problema no patamar da minha vista, da minha e da tua visão, na visão celestial não há problema, tudo já está selecionado. Na visão celestial não há dificuldade, tudo já está feito. Na visão celestial não há dificuldade, tudo está perfeito. E aí eu quero liberar uma palavra para você. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a dificuldade, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu vale. Mas uma coisa é certa: no caminhar, no andar, na forma que você está fazendo, está andando, você não pode parar, porque no percurso Deus vai manifestar, no percurso Deus vai agir, no percurso vem milagre para você, no percurso vai ter coisas maravilhosas que Deus irá manifestar, no percurso Deus vai começar a ungir você e a derramar o sobrenatural na tua cabeça. Então não desista, olhe para o alto, não desista, olhe para Cristo, não desiste, olhe para a tua promessa, não desiste, olhe, porque Deus está fazendo grandes coisas e você ainda não viu, mas no mundo espiritual já está pronto. No mundo espiritual a tua bênção já está pronta, já está pronta. Vai andando e tome posse dela. E aí vem agora este chefe e aguarda a situação que aconteceu no percurso. Agora vamos imaginar este homem com a filha morta, uma aflição da mãe, uma aflição da família, uma aflição emocional dele, tendo que aguardar agora uma outra pessoa a resolver o problema. Tenta imaginar, Jesus agora vem com ele, e aí uma mulher para. E aí ele precisa ter o controle emocional para entender o tempo de Deus. Você não encontra relato deste homem reclamando de Jesus ter parado. Lembra do cego? Teve um cego que disse assim: o que queres? Quero ver. Veja, a tua fé te salvou. Ponto. Teve um outro que ele foi lá, cuspiu no chão, untou os olhos do cego de cuspe. Ele poderia questionar. E aí disse para ele assim: olha, vá lá e se lave no tanque de Siloé. Ele poderia questionar ali. Ué, ele pede para ser são e de repente recebe cuspe no olho. Ué, este homem, este chefe, quando ele viu esta situação, ele aguarda. Ele não se precipita. Tem pessoas que gostam de falar muito, se precipitar muito, e com a palavra acaba tropeçando. Aquele que muito fala, muito erra. Aquele que muito fala, muito erra. Então nós precisamos falar menos. Olha uma situação aqui, ó. Uma situação que poderia causar um outro problema. Sabe por quê? As pessoas são imediatistas. Tudo que as pessoas querem é para ontem. Tudo que as pessoas querem é para ontem. O que você quer? O que eu quero é para ontem. Porque as pessoas estão andando de uma forma muito acelerada. Não querem esperar. Tudo é para ontem. É para ontem que eu quero. E aí, no mundo espiritual, não é assim. Até o porquê, o Deus que nós servimos, ele está no Kairos, no tempo. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele já conhece o meio da tua promessa. Ele já conhece o fim da conclusão da promessa dele, da primeira fase na tua vida. Ele já conhece. Então você ainda não visualizou. Ele já havia visualizado que a menina estava viva. Então,
aguarde, aquiete o coração aí, porque Ele irá fazer grandes coisas. Aquiete o teu coração, porque Deus vai fazer um reboliço muito grande. Aquiete o teu coração, porque nesta transição vai acontecer algo grande. E agora, o que fazer? É aguardar. Ele sai para ao encontro de uma menina que estava morta, porém é impedido por algo no meio do caminho. Esta mulher, ela foi uma mulher muito corajosa. Número 1, o recurso que tinha acabou. Número 2, ela focou em quem iria resolver o seu problema. Número 3, ela teve coragem e ousadia. Número 4, ela teve ação. Sabe o porquê muita coisa às vezes não acontece? Porque lhe falta ação. Vamos começar um projeto. Mas vai ficar só no campo da imaginação. Vamos começar? Vamos. Vamos datar esse projeto. Vou começar a fazer o projeto na data tal. Põe data. Porque o teu cérebro vai começar a organizar a partir daí. Você datou, você já pôs, já estabeleceu uma regra dentro de você. Sabe o que ela fez? Ela disse: eu preciso romper essa barreira. Mas alguém pode te matar, mas eu vou romper essa barreira. Não, mas vão falar que você é uma pessoa imunda. Não, eu vou romper essa barreira. Vão tentar te impedir, eu vou romper essa barreira. E qual é a barreira? Primeiro, da incredulidade. A questão é você crer num Deus que tudo pode, mas você precisa acreditar que verdadeiramente Ele tudo pode, através da tua ação. Moisés estava diante do mar. Qual era a situação? Vai morrer todo mundo agora na espada do faraó. Você só tem duas opções: ou morre ou nada. O que vai fazer? E aí ele resolveu entender, em falar e acreditar no Deus que o chamou. Sabe qual é o grande problema? É na hora que a chapa esquenta, é se esquecer daquele que te prometeu. Moisés falou: olha, Deus, e agora? Você fez a pergunta à pessoa certa. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Pode levantar que vai acontecer um milagre. Tenta imaginar na cabeça de Moisés a pressão. Porque quanto maior a pressão, maior você precisa aumentar a expectativa, porque a bênção está chegando, o milagre está chegando, a resposta está chegando. Quanto maior a pressão, aumenta-se a atenção, porque se a pressão é muito grande, pode ter certeza, quanto maior a pressão, mais próximo do milagre você está. Está no campo do impossível? É aí. É mais próximo do milagre. É mais próximo do milagre. Moisés levanta o cajado e ele passa. O mar se abriu. Sabe por quê? Porque acreditou e falou com a pessoa certa. Este homem, este chefe, ele aguarda agora esta mulher que também estava em aflição de morte, em dubiedade, porque alguém poderia apedrejá-la. E segundo, o fluxo de sangue, a hemorragia iria matar. Só que ela teve uma ação. Moisés teve uma ação. Todos tiveram ação. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que todos tiveram ação. É focar
acreditar no potencial de Deus na tua vida, empregar a tua energia, a tua força, porque Deus é contigo. Acredite, porque Ele é contigo. E aí, esta mulher toca nele e chama a atenção. O que vai chamar a atenção de Cristo? É a sua perfeição? Não, porque não há ninguém perfeito. É a sua beleza? Não. O que vai chamar a atenção de Cristo? A Bíblia diz que o Senhor está à procura do verdadeiro adorador. É você ser um verdadeiro adorador. O que é ser um verdadeiro adorador? É você fazer de tudo para errar menos. Você erra não porque você quer errar, mas você tenta, você vai, você acredita. Você sabe que o Deus que você serve é um Deus de promessa, e Ele te fez promessa. Lembra de Pedro? No barco, o vento chacoalhando tudo, a água entrando, e de repente ele ouve uma voz no meio da tempestade. Será que é o mestre? Mas antes pensaram, é uma assombração, é um demônio, é o que é isso? Tem alguém falando no meio dessa tempestade. E aí de repente ele para, controla o seu emocional, e aí ele consegue entender que é a voz do mestre. Mestre, sou eu. É tu, mestre? Sim, sou eu. Tá. Se és tu, mande que eu ande sobre as águas. Dê uma ordem. Ó, ele sabia com quem ele estava falando. E de repente, aquele que estava lá, no meio da tempestade. E aí entenda, no meio da tempestade é o principal local para Deus manifestar um milagre na tua vida. No meio da tempestade é o principal local para que o Espírito Santo manifeste uma unção, algo sobrenatural na tua vida. No meio da tempestade é o cenário exato para que você seja um instrumento de milagre para esta nação. No meio da tempestade você vai vivenciar grandes coisas. Mande que eu vá. E aí você vai ter nos relatos um homem andando sobre as águas. Ah, ele afundou. Não, ele afundou, mas teve Cristo para segurar. Só que tem um detalhe. Pedrão tem um testemunho de vida dizendo, eu andei sobre as águas. Pedro foi um homem que conseguiu desafiar a gravidade. Aquele homem andou sobre as águas. Através de uma palavra. É coisa simples? É. Mas anda que eu quero ver. Anda sobre as águas. É simples? É. Mas anda. Tenta lá andar. E no meio de uma tempestade, tenta. Primeiro, para sair do barco, no meio de uma tempestade tem que ser louco. Mas ele saiu porque ele tinha uma palavra. Você está no barco, mas você tem uma palavra. Você está no meio da tempestade, mas você tem uma palavra. Você está no meio do vento, mas você tem uma palavra. Então não se preocupe, aquiete o teu coração. Você tem uma palavra, aquiete o teu coração, aguarda, porque Jesus está no barco para fazer grandes milagres. O chefe está lá. Vai acontecer o milagre? Não, o milagre já estava pronto. Já tinha acontecido. No profético, o milagre já tinha acontecido. Portanto, quando Jesus chegou na casa dele, disse, a menina não está morta, a menina dorme. Já estava pronto. Agora Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, resolve e estabelece um problema físico e emocional. Agora ele vai à casa daquele homem. Ele encontra, é bem certo, ele encontra um cenário ali que não era propício. Por quê? Muita gente curiosa. Tem coisas que chegam e a curiosidade às vezes atrapalha. Jesus olhou e falou assim, não,
que vocês querem aqui é simplesmente bisbilhotar. Eu não estou vendo em vocês um coração adorador, nem sequer para testemunhar este milagre. Tire todo mundo daqui. Nem todo mundo que está próximo a você vai testemunhar milagres na tua vida. Nem todo mundo. E aí, às vezes, Jesus afasta pessoas, distancia pessoas, mas você precisa ficar com o teu coração sossegado, porque o milagre vai acontecer e você é o principal agente. É através de você. Então não se preocupe com a multidão. Não se preocupe com o que estão dizendo. Não se preocupe com os curiosos. Porque os curiosos sempre terão. Sempre tem um curioso. Sempre vai ter. E aí ele diz o seguinte: tire todos. A menina dorme. Tenta imaginar agora os pais parados e olhando aquela cena. Pessoas que saíram, alguns murmuram, outros questionam, outros amaldiçoam, porque não querem entender o que Deus está fazendo. O movimento que Deus faz na vida de uma pessoa para depois levantá-la, ninguém vai entender. O movimento que Deus faz na vida de uma pessoa para Ele instrumentalizar esta pessoa na terra, ninguém entende. A princípio vai todo mundo contra. A princípio todo mundo discorda. Mas depois que acontece o milagre, as pessoas olham e dizem: eu bem que sabia que ele tinha algo diferente, que ela tinha algo diferente. Mas antes ninguém acredita. E aí Jesus entra naquele ambiente, toma na mão da menina e põe aquela menina sentada e leva a menina para os seus pais. Qual é a principal lição? Número 1, Jesus é a principal fonte. Número 2, precisamos falar menos. Número 3, ter a ação correta. Número 4, acreditar na palavra que foi liberada sobre a tua vida. Não precisa ninguém acreditar, precisa você acreditar. Não precisa ninguém concordar com você, precisa você. Só você. Acreditou? Acreditou. Pronto. É o suficiente para o milagre acontecer. É o suficiente para o pai acreditar e a criança ressuscitar. É o suficiente para aquela mulher acreditar e o fluxo de sangue acabar. É o suficiente. Você só precisa de uma coisa: acreditar. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Creia no Senhor Jesus Cristo, você verá o milagre do céu acontecer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique sobre os teus pés.